Tô aqui hoje aproveitando o diazinho fresco, sem sol, bem gostoso, fazendo as edições de vídeos aqui. Daqui a pouco vai sair um vídeo lá na minha cliente da Bolachas da Lau. E ela tá fazendo um novo produto que tá tendo uma saída muito boa. E a gente tá divulgando esse produto pra ela. Além disso, também... a barulheira. Bom, aqui a gente tá na época da safra, né, da colheita do milho. E do lado aqui da casa da minha mãe, praticamente aqui do outro lado da rua, tem uma plantação. Eu moro aqui numa cidade aqui da minha mãe, é uma cidade rural, praticamente, vamos dizer assim, né, uma cidade do campo. E ao lado de casa tem uma roça de milho e estão colhendo. Então, e a rua de cima, né, que é a rua que divide a cidade do campo, ela passa muito caminhão, ônibus, né, o pessoal para evitar a rua principal da cidade, então eles passam por aqui, essa rua que fica aqui atrás, e na última rua da cidade eles descem e pegam para seguir viagem. Então é essa barulheira. Mas voltando ao assunto, eu tô aqui editando o vídeo para Lau. Além da Lau tem outros, tá aqui, tô aqui fazendo. Tem outros vídeos, né, sendo editados, que vão sair daqui a pouquinho para os outros clientes. E muita coisa para fazer. Além disso, a gente tem o nosso evento do MP. Vai ser dia 22 de agosto, a partir das 18h30. 18h30, 19h. A gente colocando 18h30, né? O pessoal aí chegando, se acomodando. Para as 19 horas aí a gente dá início ao nosso encontro. E a gente fez uma reunião ontem. Eu, a Joyce e a Dai, para alinhar algumas coisas. E vai vir muita surpresa, muita coisa boa, muita mesmo. Assim, e é muito engraçado, interessante. Você que é cristão, independente da sua religião, né? Toda vez que a gente faz um propósito que envolve Deus, não sei se você já passou por isso. Se você já passou, deixa aí, comenta aí se já aconteceu isso com você. Toda vez que a gente vai fazer um propósito, que a gente se propõe a fazer alguma coisa, parece que tudo dá errado. E o dia que a gente sentou e decidiu, vamos fazer, vai ser no dia 22, vamos iniciar, A Joyce não conseguia gravar o vídeo, não dava certo para ir. A gente queria fazer o vídeo de divulgação, nós três falando, né? Então, a Joyce ia fazer a parte dela, como eu estou aqui em Douradinho, então eu ia estar com a Joyce, a gente ia fazer a nossa parte junto, né? Gravar nós duas junto. A Dai, como é da cidade de Juti, então ela ia fazer a parte dela, encaminhar pra gente fazer, pra eu poder fazer a edição e subir o vídeo aqui né, passar pra Joyce poder subir o vídeo pra rede dela. E ou era a Joyce doente, ou eu doente, aí eu peguei uma gripe forte, fiquei sem voz. Quando a voz começou a voltar, era uma voz extremamente feia, eu falei, não tem condição de fazer um vídeo nessa situação, com essa voz. E aí eu falei, não. E aí foi. Eu assim, não, tá muito em cima da hora, vou fazer o vídeo. Falei, vai lá e faz. Faz o vídeo você sozinha falando. Eu coloco alguma coisa. E assim, com muito empecilhos, né? Ela conseguiu fazer o vídeo. Aí, beleza, o vídeo ficou pronto. Vou mandar pra você. Cadê que não conseguia mandar o vídeo pra mim? Mandava pelo WhatsApp. A qualidade da imagem ficava feia, ficava ruim. Não, tentava mandar pelo Drive, eu não conseguia ver o arquivo. Quando apareceu o arquivo, eu não conseguia baixar os vídeos. E foi. Falei, ó, vamos tentar por e-mail. Se acaso não der certo, eu vou aí na tua casa e faço a edição do teu celular. Eu fico aí com você uma tarde e faço a edição aí com você. Ah, tá bom. Aí eu falei, ó, faz isso. Aí ela mandou, deu certo. Aí eu comecei. E faz. E manda, né, o rascunho para elas verem como que tá, para ir aprovando, vai fazendo.
uns 3 dias aí, mais de 3 dias, acontecia uma coisa, acontecia outra, não dava certo, vai. Eu sei que eu consegui terminar a edição desse vídeo no domingo à noite. No outro dia, 6 horas, a Joyce queria já, né, colocar o vídeo no perfil dela. E vai. Foi daqui, sei que consegui fazer esse vídeo. Ok. E aí, todo dia, toda semana, a gente tem alguma coisa. Então, assim, quando você... né, quando a gente vai fazer alguma coisa que envolve a presença de Deus, quando envolve Deus em si, parece que nada dá certo. Eu já falei algumas vezes, né? Às vezes você tá chegando aqui a primeira vez, não sabe? Eu não sou evangélica, não tenho religião, não sigo placa de igreja nenhuma. E não que eu não conheça a palavra, eu conheço a palavra, eu fui criada dentro da congregação cristã, né? Meu avô foi cooperador durante 45 anos aqui. Então, né, tem um bom conhecimento aí. Né? Meu avô gostava muito de ler a Bíblia pra gente, então a gente tem o hábito de ler a Bíblia, de estudar, né, a minha família em si, mas eu especificamente não tenho uma religião, eu não sigo igreja nenhuma. Mas eu acredito sim na palavra de Deus. E eu sei que quando a gente vai fazer alguma coisa pra Ele, sempre acontece muita coisa errada para te atrapalhar, para que você não consiga fazer o que você está se propondo a fazer. E hoje a Joyce mandou mensagem para mim muito triste, porque algumas coisas não estavam dando certo. E por incrível que pareça, ontem eu vi um videozinho no Facebook ontem à noite, antes de dormir. E o pregador falava assim, que ele queria muito comprar uma sanfona. E ele entrou num leilão para comprar essa sanfona. E ele deu o primeiro lance, outra pessoa deu o lance, ele deu o lance de novo, a pessoa deu mais um lance, cobriu o lance dele. E aí ele falou assim, vou dar o último lance. Se essa pessoa cobrir, eu vou desistir, não vou querer mais. E ele deu o último lance e a pessoa não cobriu o lance dele, então ele ficou com a sanfona. Com a acordeon, né? Ele falou acordeon. E aí entrou em contato com o vendedor. O vendedor era de fora, acho que da China, alguma coisa assim. Para mandar tinha 2 formas de envio: avião e navio. De avião ia chegar em 7 dias, mas de navio, aguenta coração, 3 meses para chegar. E ele, não, eu vou pagar o envio para ser mais rápido e tal, manda por avião e tudo mais. E tudo bem, e deu 5 dias, deu 7 dias, deu 10 dias, 15 dias e nada do avião, do acordeão dele chegar. E ele super bravo, achando que ele tinha perdido aquilo ali, que, né, perdi o dinheiro, comprei, perdi o dinheiro da compra, perdi o dinheiro do frete e tudo mais, né? E ele desistiu e vida que segue. Depois, quase 3 meses depois, um dia ele chega do trabalho, a mãe dele fala pra ele, olha, chegou isso aqui pra você do correio, pra você ir lá no correio. Aí ele pegou o papel do correio, foi no correio. A moça, peraí, foi lá, pegou uma caixa grande, entregou pra ele. Quando ele abriu, era o acordeão. E ele disse que no meio do correio, aquele monte de gente, e ele lá dando glória a Deus porque o acordeão dele chegou. E aí o que ele trouxe de entendimento desse caso? Às vezes a gente tá lá pagando preço, né? Pagando o preço do avião, né? Para chegar a sua bênção mais rápido. Então você faz jejum, faz oração, faz isso, faz aquilo e tal. Mas eu tô pagando preço. Por que eu não tô sendo ouvido? Por que não tá conseguindo? Mas não é no nosso preço, mas é no tempo de Deus. Então a sua bênção às vezes não vai chegar de avião.
Sua bênção vai chegar de navio. Mas ela vai chegar. Então não é o nosso tempo. E aí eu falei isso pra Joyce. Falei, Joyce, vamos ficar em paz. A gente tem um propósito. A gente não tá fazendo isso à toa. Isso foi como ela é a idealizada. Ela que é a, né, foi por ela que começou o MP. E a cada etapa, a cada passo que a gente dá dentro do MP, não é por acaso. A gente está tendo, como que eu posso dizer, instruções, né, vindas de Deus. Ou seja, Deus está falando, faça isso, faça aquilo, vamos aqui, vamos ali. E a gente já tem a experiência de o momento que a gente agiu por nossa conta, as coisas não deram certo. O momento que a gente se apressou, o momento que a gente quis fazer as coisas vinda pela entrega de avião, né, na pressa, não deu certo. Então, vamos com calma, vamos com fé, que tudo dá certo. Tudo dá certo. É só a gente ter paciência e esperar da vontade dele. Porque desde o início desse projeto, tudo, até a minha entrada para esse projeto, foi permissão de Deus. Então, eu quero que você entenda que esse evento que vai ter presencial aqui em Douradina, esse é o primeiro. Vai ser aqui em Douradina, porque é a cidade da Joyce, porque é a minha cidade e porque a Dai se propôs em vir e ser a palestrante aqui. Esse será o primeiro de muitos. E desde o início, quando a gente começou esse projeto, eu falei pra Joyce, esse projeto não é pequeno. Toda vez que eu falo isso eu me arrepio. Porque quando ela começou a me contar, eu não conseguia ver isso simplesmente como um cursinho que você monta as aulas ali e vende e acabou e morreu ali. Não, a gente não para. A gente não para. A gente tá fazendo sempre uma coisa, fazendo outra. A Joyce toda terça e quinta, 5:30 da manhã, tem oração com as meninas. Esse mês de agosto tá no propósito de jejum e oração. Todos os dias. Então, a gente tem a leitura bíblica. Tem os desafios, que por enquanto a gente deu uma parada. Eu não fiz outro desafio novo. Né? Eu fiz o desafio do marketing, fiz o desafio do TikTok. Mas o desafio do TikTok ele não acabou. As meninas que entraram no desafio do TikTok já estão ganhando dinheiro. Estão fazendo o seu dinheiro. Estão fazendo o seu dinheiro. Estão milionária com isso? Não. Que o intuito de TikTok, Shopee, não é você ficar milionário. É você ter aquele dinheiro que vai te suprir. Sabe? Você mulher, né? Assim como eu. Nos últimos 3 anos eu fiquei dentro de casa, sem trabalhar fora. E, graças a Deus, o meu ex-marido é um homem muito bom, muito digno. E não me faltavam as coisas. Todos os meses eu tinha minha mesadinha para eu fazer o que eu quisesse, comprar o que eu quisesse. Ele era muito atencioso, ele me dava as coisas. Mas nem toda mulher tem um marido assim. Às vezes o marido não tem a visão de que a sua esposa precisa ter um dinheirinho, não interessa. Ai, não posso muito, né? O meu trabalho eu ganho pouco, minha esposa fica em casa, tenho 3, 4 filhos, é pesado. Mas se você consegue dar pelo menos R$50, R$100 para tua esposa, ela já consegue ali fazer uma unha, comprar um batom, comprar uma lingerie que ela precisa, né? Nós mulheres, diferente do homem que dá pra... A gente sempre tem uma coisa ou outra que a gente necessita. E a gente não gosta de ficar sem o nosso dinheiro. A gente gosta de ter o nosso dinheiro. Então, eu fiquei 3 anos dentro de casa, trabalhando aqui, na internet. Fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Comecei como? Comecei fazendo design. Fazia arte de cartão de visita, logotipo, menu, essas coisas. E vinha um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali e tudo mais. Então, as meninas que entraram no desafio do TikTok, que junto com o TikTok também ensinei um pouquinho do Shopee para elas, hoje elas já estão fazendo
um dinheirinho para elas. Eu brinco com elas. Graças a Deus vocês já estão tirando o dinheiro do pão. Já estão tirando o dinheiro do pão. Então, é isso. Não, a minha missão, como a minha parte, a Joyce também fala dentro do MP sobre renda extra, né? Trabalhar com a internet, ou você ter, né, o seu produto físico, prestação de serviço, produto digital. Eu ensino ali você criar um produto digital e a partir daquilo ali, daquele produto digital, se você falar assim, olha, eu quero fazer mais coisas, eu tô ali à disposição. É só me chamar, a gente tem um grupo que tá aberto. Falo para as meninas, eu não entro muito aqui no grupo, mas qualquer coisa que vocês precisem, me marquem no comentário de vocês, na mensagem de vocês. Eu vou ler a mensagem e nós vamos organizar o que for preciso. Porque o MP, ele não é um curso, ele é uma mentoria. Então, nós estamos à disposição de quem é aluna do MP. Então, quem entra dentro do MP, quem vai ser mentorada, né, por nós estamos ali para o que você precisa. Ai, eu quero fazer meu Instagram, mas eu não sei como fazer, quero isso, quero aquilo. Eu vou dar o apoio para você, eu vou te explicar, vou te dar o passo a passo. E vou ensinar você a você executar. Porque a minha missão não é fazer por você. A minha missão é ensinar você a executar o teu processo. Para que a hora que você precisar fazer sozinho, você saiba fazer sozinho. Porque se eu faço para você, você não aprende. Você aprende, mas você não sabe colocar na prática. Então, eu te passo as diretrizes e você coloca na prática. A Joyce é a mesma coisa, a Day é a mesma coisa. Então, é um acompanhamento. Quem entra no MP tem um acompanhamento com a gente. E a pessoa não precisa deixar de fazer o que ela faz. Uma reunião que a gente teve alguns dias atrás, uma das meninas falou assim, mas fiquei um pouco em dúvida, porque daí como que eu vou fazer uma dessas coisas que vocês ensinam aí? E aí eu expliquei pra ela, olha, cada pessoa tem um dom. Cada pessoa, às vezes a gente não sabe usar o nosso dom, às vezes a gente não sabe qual é o nosso dom, e às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito. E o que eu identifiquei com isso? Aquilo que é fácil para você fazer é o que vai fazer você fazer dinheiro. Porque o que é fácil para você fazer é difícil para o outro fazer. E a pessoa está disposta a pagar você para você fazer, porque ela não sabe fazer. O que a gente precisa aprender é valorizar o que é fácil pra gente. Porque infelizmente a gente pensa assim, é tão fácil que nem vale a pena cobrar. Eu gasto tão pouco tempo. E eu já fui essa pessoa. De olhar e falar assim, pelo amor de Deus, eu gasto 10 minutos para editar um vídeo. R$10, R$30 tá bom. Poxa, mas é o meu conhecimento, eu não tô valorizando o meu conhecimento. Então a gente tem que pegar isso pra gente. Valorizar o nosso conhecimento. Não é preço, mas é valor. Nosso conhecimento tem valor. Então você não precisa deixar de fazer o que você sabe fazer. Eu faço pizza, todo mundo gosta da minha pizza. Tá aí o teu propósito. É aí que você vai fazer dinheiro. Nossa, todo mundo que vai na minha casa, as pessoas sempre elogiam que minha casa tem muito limpinha, sou muito organizada. Tá aí, você talvez é uma boa cleaner, né? Uma faxineira. É o seu trabalho. As pessoas dizem que nem eu faço por obrigação, que eu não vou deixar minha casa suja, bagunçada. Gosto de limpeza? De jeito nenhum, odeio limpar. Pergunta pra mim se eu quero carpir um quintal ou limpar uma casa. Eu vou lá carpir o quintal. Que eu não gosto de fazer serviço de casa. Mas eu faço. Mas se eu posso pagar alguém, eu vou pagar com certeza. E se você sabe fazer esse trabalho muito bem feito, as pessoas te elogiam, você sabe que as pessoas reparam que o seu serviço é bom, que a sua casa é sempre limpinha e tal, tá aí um trabalho para você. Olha, eu sei costurar. Eu faço a barra da calça do meu esposo, às vezes faço até uma roupinha para minhas crianças. E eu gosto de costurar.
tá aí um trabalho que você pode fazer. Ah, eu cozinho bem. Todo mundo elogia a minha comida. Vou fazer marmita. Então, assim, tudo não é pra você fazer uma coisa que você não gosta. O nosso intuito não é que você faça uma coisa que você não gosta só pela questão do dinheiro. Não. O porquê que o MP se chama Mulheres com Propósito? Porque aqui a gente quer que você tenha propósito. Que o que você vá fazer tenha propósito. Um propósito na tua vida e que seja algo que agrade a Deus. Então, quando você faz algo que você gosta de fazer, que aquilo te dá prazer, que você fica feliz de ver o outro feliz porque você fez alguma coisa, você fez aquilo ali para ele, Deus também se agrada. Então eu fui aprendendo com o tempo que isso era valor, não era somente a questão do preço. Porque por muito tempo eu fiquei, é só uma fotinha editada, é tão rapidinho, eu pisquei, tá pronto. É 2 minutos que eu sento ali, eu faço uma imagem, eu crio um card, eu crio um post. É meia horinha eu tô com um carrossel pronto. É 10 minutos eu tô com um vídeo editado. Aqui, ó. O vídeo que eu fiz pra Bolachas da Lau. A Lau é minha cliente fixa. Ela me paga mensal. Ela não me paga por arquivo individual, né? Por unitário. Então, não tem vamos supor, eu não cobro, Lau, vou fazer esse vídeo pra você, é X. Não, já tá tudo incluído no pacote dela. E não gasta nada. Ela manda as coisas pra mim e fala, eu queria fazer tal. Eu quero que você coloque essa foto com esse vídeo, ou isso aqui com isso aqui. Tá bom. Sento ali, termino de fazer as minhas coisas, sento, foco e faço. Isso não só com a Lau. O cliente ontem mandou, cliente do consórcio, ontem não, na segunda-feira, olha, eu te mandando esse vídeo aqui, foi ontem no caso, esse vídeo aqui o cliente foi contemplado, faça a sua mágica. E o vídeo assim, não tá um vídeo 100%, né, de qualidade de imagem, nada disso, mas tem vídeo que não é a qualidade de imagem que manda, mas sim o conteúdo que está sendo falado, a forma da edição que você faz. E esse é o meu propósito. Eu descobri que a vida inteira sempre fui a pessoa da comunicação, sempre gostei de falar muito, sempre fui a pessoa das artes, né, da criatividade, sempre me inteirei em coisas de moda, de arte em si. E eu fui, né, lá na época da adolescência, 15, 16 anos, meu pai comprou um computador, um Windows 95. Né? Não tinha internet em casa, então o computador ficava lá no meu quarto, era só para fazer algum trabalhinho, fazer alguma coisa, tinha um joguinho e era isso. Quando entrei na faculdade, começamos a fazer trabalhos que já se utilizava algumas coisas às vezes de internet, mas tinha ali, usa o Excel, usa o PowerPoint para fazer apresentação. E eu já sabia mexer. E ali eu fui. E eu fazia trabalhos, fazia as coisas. A gente tinha uma lan house aqui na cidade. Então, quando precisava de internet, a gente corria na lan house. Eu e a minha prima, a gente estudava junto. A gente fazia os trabalhos, a gente fazia junto. Então, corria na lan house, fazia os trabalhos. E aí eu fui entendendo e gostando mais ainda do computador em si. Fiz curso de computação para poder ter o diploma, que na época eu já sabia, mas precisava ter um diploma para comprovar, porque eu ia trabalhar. E na época precisava se comprovar que você sabia, né? Mexer com Excel, Word, PowerPoint e o pacote Office em si. Então, fui fazer um curso rapidinho, um express assim, para pegar um diploma, um certificado, para provar que eu sabia mexer. E assim eu fui indo. Então, isso é uma coisa que é fácil para mim. É muito fácil para mim. E por muito tempo, eu não cobrava muitas coisas que eu fazia. Desde 2010, 2011, talvez antes disso, eu já fazia logo. Mas eu não cobrava, porque eu achava, bobeirinha dessa, você acha? Fazer tagzinho pra lembrancinha,
tão rapidinho, tá tudo pronto ali, é só pum, copiou, colou. Então assim, hoje eu entendo, depois de muito estudar, muito pesquisar, a cabeça também, a gente abre a mente e entende que o que é fácil pra mim é difícil pro outro. E se o outro precisa, ele vai pagar o preço. Mas isso não quer dizer que você vai explorar o outro, mas você tem que se valorizar. E o nosso intuito é mostrar isso pra você. É que você tem um propósito. O propósito é você trabalhar com aquilo que você sabe fazer e que você faça dinheiro com isso. Porque hoje tudo gira em torno do dinheiro. Tudo que você vai fazer hoje você precisa de dinheiro. Então seria hipocrisia minha falar pra você, faça por amor. Não faça por amor não, faça por dinheiro também. Fazer por amor, sim. Dá pra fazer por amor. Eu faço coisas por amor. Eu dou muita coisa. Eu já fiz muita coisa de doação. Uma das coisas que eu sempre faço de doação, isso aqui eu vou falar porque eu sempre falo para as pessoas, muitas pessoas que me conhecem pessoalmente sabem disso. Aos 12 anos eu aprendi a fazer bordado de ponto cruz. A minha avó foi participar de um curso, a minha mãe era do sindicato rural, esse curso veio pelo Senar, né? E eu estudava na parte da tarde, de manhã eu acompanhava minha avó no curso. E no último dia de curso, todo mundo ali terminando o seu trabalhinho, eu pedi pra professora se ela deixava eu tentar fazer alguma coisa. Aí ela me deu um moldezinho, ela me deu ela me deu um gráfico e me deu as linhas e falou assim, tenta fazer isso aí. E eu bordei sozinha. Eu aprendi vendo. A professora não me ensinou, porque ela estava ensinando as alunas. Eu não era aluna, não podia participar, era menor de idade. Esse curso só podia entrar quem tinha acima de 16 ou 18, por causa que tinha tesoura e agulha. Então, tinha toda essa restrição aí. E eu aprendi a bordar. A partir daí, eu fui treinando. Cheguei no bordado perfeito, né? Que o bordado de ponto cruz, para você saber se a pessoa realmente sabe bordar ou não, você tem que olhar o avesso. O avesso e o direito tem que ser confuso. Você não pode, como diz, tem que ser difícil você identificar qual é o avesso e qual é o direito, que é a perfeição. E eu cheguei nesse ponto, de tanto que eu fui bordando depois. E até hoje eu não cobro para fazer o bordado do ponto cruz. O que eu faço? Eu faço doação. Agora faz um tempo que eu não faço, mas há um bom tempo atrás, antes de eu ir embora daqui do Brasil, sempre que tinha, principalmente criança, né, quando tinha conhecido pessoas que ganhavam neném, eu sempre... Aqui na mãe ainda tem muita toalhinha, porque eu ia em Dourados nas lojas, comprava bastante toalhinha pequenininha, essas toalhinhas, né, de mão, pequenininha, e deixava ali guardado. É branca, azul, verde, vermelha, laranja, amarela, um monte. E aí, fulano vai ter neném. Ou fulano ganhou um neném. Vamos lá qualquer dia desse visitar? Vamos. Primeira coisa que eu fazia, ia né, no lugar onde a gente guardava as coisas de artesanato. Pegava minha linha, minha agulha, escolhia uma toalhinha, bordava. Se dava para fazer um detalhezinho que dava para fazer à mão, eu fazia à mão, costurava à mão. Então, algumas pessoas, até algumas primas minhas também, as pequenininhas, né, as que vêm, as primas, filhas de prima, no caso, né, que tem alguma coisinha que eu fiz, tem coisinhas que foram bordadas e costurado à mão. E quando não dava, que ia ser pouco tempo, ou era alguma coisa um pouco mais difícil, a minha mãe arrisca uma costura na máquina e minha mãe às vezes fala, não, deixa que eu faço tal coisa. E a minha mãe ia lá e fazia. Então assim, eu fiz muita toalhinha, pano de prato, fralda. A minha irmã, que é 14 anos mais nova que eu, então quando a minha mãe estava grávida, como não sabia se era menino ou menina, minha mãe, vamos fazer coisas neutras. Minha mãe pegava a fralda, cortava para fazer paninho de boca. Eu pegava os tecidinhos de fazer bordado, que se chama Itamine. E eu bordei muito quadradinho para aplicar nas fraldas da minha irmã. Muitas mesmo, bastante. E fiz muita coisa. Então assim, todo mundo tem um propósito, todo mundo sabe fazer alguma coisa.
como eu disse, eu sou a pessoa das artes, né? Eu sou a pessoa do manual, então eu gosto de fazer coisas, eu gosto de bordar, eu gosto de desenhar, eu gosto de costurar, então eu costuro na mão, né? Não sei mexer numa máquina, né? Até porque eu não tenho uma máquina. Não que eu não sei, até sei, mas não tenho uma máquina, então eu não uso máquina. Sei pintar, então assim, faço muita coisa. E trabalho aqui com a internet. E isso eu falo sempre, quanto mais coisa a gente consegue fazer, melhor. Porque cada coisa dessa é uma fonte de renda que você tem. Então, quando você tem apenas uma fonte de renda, é difícil. Porque se aquela fonte de renda faltar, o que você vai fazer? Então, aprenda a fazer o seu dinheiro de várias fontes diferentes. Ah, eu sei cozinhar, faço marmita. Eu trabalho fora, mas sei fazer, eu faço bolo, todo mundo gosta do meu bolo. Trabalhe fora, faça o bolo para vender. Nem que você venda só um por dia. Já é uma renda extra que você tem, que se acontecer qualquer coisa, você for demitida, isso e aquilo, você ficar sem trabalhar, você tem de onde tirar um dinheirinho extra. Então assim, aprenda a fazer outras coisas. Tenha várias fontes de renda. Tenha várias. Tenha sim uma principal, mas tenha as secundárias. Porque a gente sempre precisa, a gente não pode depender de apenas uma. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Venha participar com a gente do MP, do nosso evento, que vai ser presencial. Esse vai ser o primeiro evento. Vai ser aqui na nossa cidade, Douradina, Mato Grosso do Sul. Mesmo se você for de fora, de outro estado. Mas se você tiver afim, quiser arriscar e vir participar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Você vai ser muito bem-vinda a participar com a gente. Nossa cidade é uma cidade pequenininha. A gente não tem hotel, mas a gente tem pousada. Então, se você quiser vir conhecer uma cidade pequenininha do interior e participar desse evento, que é o primeiro evento onde 3 mulheres corajosas estão entrando, que estão na internet e estão vivendo o propósito que Deus colocou para nós, vem com a gente fazer parte disso aqui também.